Oi, bem-vindo ao novo quadro do canal Estrangeiro. O nome desse quadro é Fundamentos da Bíblia, que tem o propósito de ensinar o conhecimento básico das Escrituras Sagradas, para todos aqueles que estão começando. Portanto, se tu é novo, principalmente na fé, ou ainda, quer conhecer melhor a Bíblia de perto, seja muito bem-vindo, e venha embarcar nessa jornada ao conhecimento bíblico necessário para a salvação. Antes de começar qualquer coisa, esse quadro é tipo um curso bíblico, mas claro que totalmente gratuito, não há certificado. Aqui tem o intuito de expor o Evangelho e ensinar a todas as pessoas a verdade das Escrituras, para que possa entender os caminhos de Deus, mas para isso, é necessário no mínimo entender o básico. Você deve estar se perguntando muitas coisas, garanto que pensou, qual doutrina em que será pregada? Ou, de qual denominação vem esse conteúdo? A doutrina em que será pregada, vai ser da Igreja de Deus, vinda dos apóstolos, então o que você vai ver aqui, pode ir totalmente contramão do que já ouviu nas igrejas de um modo geral, principalmente das mais modernas. Se você porventura for um crente de alguma denominação, pode ser que você vai encontrar muito conteúdo contrário àquilo que você aprendeu ou julgou ser bíblico, enfim, mas isso você pode ver no canal Estrangeiro como um todo. Comecemos a aula. Para entender o bem básico, vamos fazer a seguinte pergunta: o que é a Bíblia? A Bíblia é a Escritura Sagrada, a lei fundamental do cristianismo, onde se encontra toda a vontade de Deus, seus mandamentos, profecias, doutrinas e modo de viver. O cristão deve estar com sua vida edificada sobre os fundamentos bíblicos, isso é, estar andando de acordo com o que a Bíblia diz e crer nos ensinamentos e revelações do passado, presente e futuro. A Bíblia é composta de 66 livros, sendo 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Ela contém todo o conhecimento da salvação e da Palavra de Deus. O livro mais lido, traduzido e distribuído do mundo, desde as suas origens, foi considerada sagrada e de grande importância. E, como tal, deveria ser conhecida e compreendida por toda a humanidade. A necessidade de difundir seus ensinamentos, através dos tempos e entre os mais variados povos, resultou em inúmeras traduções para os mais variados idiomas. Hoje é possível encontrar a Bíblia, completa ou em porções, em mais de 2.527 línguas diferentes. A Bíblia foi escrita em dois idiomas, hebraico e grego, e está dividido em Antigo e Novo Testamento. Durante a narrativa bíblica, essas duas divisões estão associadas à Antiga e Nova Aliança. A Antiga Aliança atualmente é chamado Antigo Testamento. Nele está prometido a vinda de um Messias. Havia certos preceitos e normas a serem seguidos enquanto ele não estava presente. Este Messias é justamente Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Nova Aliança, também chamado Novo Testamento, é crer que Jesus, o Messias, já veio e realizou seu sacrifício para salvar todos os homens dos seus pecados, para o arrependimento e viver uma nova vida. É justamente ele, o fundador da Nova Aliança. Novos preceitos são necessários serem feitos. Esta é a diferença entre o Antigo e Novo Testamento. Qual a importância de estudar e ler a Bíblia? Bem, para quem já está na fé, sabe muito bem os motivos. São inúmeros, mas vamos citar um dos principais. Afinal, se quiser viver em conformidade com a vontade de Deus, é fundamental ler a Escritura. Enfim, vejamos os motivos para ler a Bíblia.
É a palavra inspirada por Deus para nos orientar e ensinar. Nela se declara o nosso presente, passado e futuro. É a única regra de fé e conduta, e que ninguém pode aumentar ou diminuir. A Bíblia é composta de 66 livros, sendo 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. E temos que estar edificados sobre estes fundamentos. Antes de mais nada, saber isto, que nenhuma profecia da Escritura resulta de interpretação particular, pois que a profecia jamais veio por vontade humana, mas os homens impelidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. 2 Pedro 1:20-21. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. 2 Timóteo 3:16. A Bíblia nos orienta e nos ensina o modo certo de viver. Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Porquanto tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Romanos 15:4. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. 2 Timóteo 3:16-17. Nela se declara o nosso presente, passado e futuro. Estas coisas lhe aconteceram para servir de exemplo e foram escritas para nossa instrução, nós que fomos atingidos pelo fim dos tempos. 1 Coríntios 10:11. É a única regra de fé e conduta. Se quisermos sermos discípulos de Jesus, é necessário ter somente a Escritura como nossa crença e obediência. Nada acrescentareis ao que eu passo a vos ordenar, e nada tirareis também. Observareis os mandamentos de Yahvé vosso Deus exatamente como vos prescrevo. Deuteronômio 4:2. Irmãos, apliquei essas verdades a mim e a Apolo por amor de vós, para que por nosso intermédio aprendais a não ir além do que está escrito, de maneira que nenhum de vós se encha de orgulho a favor de um contra o outro. 1 Coríntios 4:6. Eu te encorajo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino, prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina. Porquanto, chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. 2 Timóteo 4:1-4. Ninguém pode aumentar ou diminuir aquilo que a Bíblia deixou prescrito. Nada acrescentareis ao que eu passo a vos ordenar, e nada tirareis também. Observareis os mandamentos de Yahvé vosso Deus exatamente como vos prescrevo. Deuteronômio 4:2. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que, até que os céus e a terra passem, nenhum e um mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Mateus 5:17-18. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24:35. Portanto, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Apocalipse 22:18-19. A Bíblia é composta de 66 livros, sendo 39 no Velho Testamento, e 27 no Novo Testamento. E temos que estar edificados sobre estes fundamentos. Estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual é Cristo Jesus a pedra angular. Efésios 2:20. Deu para perceber que a Bíblia é um livro maravilhoso, né? Enfim, agora você, que é novo na fé, ou para você que nunca leu e nunca teve uma Bíblia em casa, deve estar se perguntando, como posso ler a Bíblia? Bem, deixo aqui umas dicas. Primeiramente, é recomendável que você comece a ler o Novo Testamento, começando pelos Evangelhos, pois é onde se concentra a maior parte dos fundamentos do cristão, e também onde contém o chamado ao arrependimento, e é onde está a mensagem da salvação, claro,
Não deixe de ler o Antigo Testamento. Procure sempre ler no mínimo 2 capítulos por dia, seja na hora de acordar, ou quando volta de algum compromisso. Enfim, sempre coloque esta meta em sua vida para se aprofundar no conhecimento das Escrituras. Se porventura o capítulo for muito longo, não precisa ler ele todo, leia em partes. Jesus mesmo disse: buscai primeiro o reino de Deus, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Sempre quando acordar ou dormir, procure ler e meditar em algum salmo ou provérbios. Não precisa se preocupar com o capítulo em qual ler, só procure tentar entender e refletir sobre aquela passagem. Estas são dicas e métodos para ler a Bíblia. Não precisa ser necessariamente o que está escrito no quadro, mas para você que está começando é bom seguir essa base. Eis que você abre a Bíblia, e vê vários números escritos. Enfim, vou tentar explicar em uma linguagem simplificada, de como ler a Bíblia. Se você tem uma Bíblia em casa, abre ela. Não precisa deixar aberto em um capítulo em específico, só abre. Você deve estar se perguntando: o que deve ser esses círculos? Vou ensinar o que significa cada elemento presente. Vou explicar o que são os capítulos e versículos. O círculo vermelho significa que é o capítulo. Geralmente o número que aponta o capítulo é o número maior em relação aos versículos. Se você está com sua Bíblia aberta, se estiver vendo números grandes e destacados, é porque você está vendo um capítulo. Os círculos azuis são os versículos. São bem pequenos e costumam estar junto à escrita, bem na frente como mostrado na foto, e eles estão dentro do capítulo, ou seja, os versículos representam a numeração de versos e frases dentro de um capítulo. Qual a melhor tradução da Bíblia? Não existe uma Bíblia 100% traduzida ao original e fiel, portanto, o ideal é ter mais de uma versão da Bíblia para comparar as traduções entre si. No quadro ao lado deixo a lista de Bíblias que tenho em minha casa. Deixo em destaque as Bíblias que eu recomendo você ter. Se quiser estudar as Escrituras, tem as duas, não só estas, mas outras Bíblias para complementar umas às outras. Vai te ajudar muito na hora dos estudos da palavra. O vídeo de hoje termina por aqui. Espero que tenham gostado deste quadro. Se você acha que este novo quadro possa ajudar quem precisa conhecer o Evangelho, recomende a ele. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo aqui. Deixe like no vídeo, para que mais pessoas possam ver. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Explore e assista a outros vídeos do canal.